Olá, universalistas! Meu nome é Rosana Mascarenhas e esse é o canal Universo Místico. O universo que habita em mim saúda o universo que habita em você. Como vocês estão? Voltei com mais um vídeo, o nosso vídeo de quarta-feira de conteúdo espiritualista. Hoje, abrindo a série Universo me ajuda Universo, proposto para que a gente faça uma interação, uma conversa, um bate-papo, assim, de uma forma mais informal, para que eu possa esclarecer dúvidas dos inscritos que fizerem os comentários. Então, eu convido vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre conteúdo espiritualista, dos conteúdos que eu costumo tratar, pode ser sobre reiki, mesa radiônica ou outros assuntos sobre karma, sobre assuntos que vocês tiverem dúvidas, pode ser outras terapias holísticas, mas também assuntos, temas, sobre a espiritualidade, que eu sabendo vou responder. Se eu não souber, é até uma forte força para que eu possa estudar sobre o tema e a gente fazer um bate-papo. Conforme eu sempre falo, estamos aprendendo juntos. O objetivo do canal é trocar ideias, O que eu souber eu esclareço a vocês. Sempre procuro deixar na descrição do vídeo bibliografia sobre o conteúdo, de onde eu peguei. Muitas coisas também, eu pego de alguns conhecimentos que eu já adquiri lendo livros e que às vezes eu não tenho como colocar aqui na bibliografia, mas pelo menos um estudo mais recente para vocês terem uma noção, uma base para poder estudarem também e, se quiserem, se aprofundar nos temas que eu trago aqui para os vídeos. Então, peço que vocês deixem um like, curtam, comentem, compartilhem, porque isso faz com que o canal cresça, ganhe visibilidade e o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e mais pessoas vão ter acesso aos temas aqui do nosso canal, tá bom? Devo lembrar vocês, eu estou ainda com o segundo ciclo de meditação com carta no grupo do Telegram, deixo sempre aqui também na descrição do vídeo, Espero que mais pessoas possam se juntar a nós, porque o trabalho tem andamento na segunda semana e vamos fazer uma jornada de 30 dias. Funciona de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mais cedo quase sempre. E eu envio uma carta, falo uma mensagem da carta, faço a meditação guiada pelos anjos e a gente faz uma reflexão, tá bom? E eu sempre retorno para verificar as impressões que são compartilhadas, Cada um fala um pouquinho da sua experiência e assim, de acordo com a necessidade e vontade de cada um, a gente vai interagindo e ampliando esse trabalho bonito, tá bom? E fiquem atentos, eu tô começando as lives aqui do nosso canal Universo Místico, No dia 26 de fevereiro eu fiz a nossa primeira live oficial e fiz também no domingo passado, no dia 7 de março, eu fiz a segunda live do canal, só que eu fiz no Facebook, Fiz uma live de tarô, Foi uma live que me foi intuída, então fiz do dia, a divulgação para o dia, mas convido a vocês para, com um pouquinho de antecedência, para nesse domingo agora, nesse próximo domingo, eu vou estar com vocês no Instagram, fazer uma live também de tarô no Instagram, tá bom? E também algumas pessoas estavam pedindo se eu fazia atendimentos também de áudio. Tem pessoas que não têm tempo para poder fazer um atendimento completo por videochamada, então eu estou fazendo um sistema também de respostas através de você faz uma pergunta específica, E eu mando o áudio e a carta para vocês saberem o conselho que saiu. Então estou fazendo esse tipo de tiragem, mas com perguntas específicas, não atendimento completo. Então uma pergunta específica, R$30. O horário de atendimento é de 10 da manhã às 18 da tarde, de segunda a sexta-feira. Não atendo esse tipo de encomenda no final de semana. E o meio de contato para vocês fazerem essa pergunta é através aqui do WhatsApp, no DDD 21 98897 4060. Então, se você tiver uma pergunta objetiva por amor, por exemplo, não adianta perguntar, queria saber da área afetiva. Não. Vamos supor, eu estou solteira. Quando vou encontrar um amor? É uma pergunta específica. Então, preciso sempre que vocês me mandem o nome completo de vocês, a data de nascimento de vocês. Se tiver uma pergunta em relação a uma pessoa específica, também preciso de dados dessa pessoa. O nome completo, data de nascimento ou pelo menos
as iniciais para captar as energias corretas, né? Porque se não tivermos essas informações, não tem como também fazer a leitura adequadamente. Então, vou deixar essas informações aqui no descritivo também. Então, já estou começando essa semana com as perguntinhas específicas. O atendimento completo de tarô, somente por videochamada, se você quiser a modalidade online, ou ainda eu estou atendendo no consultório, no Espaço Universo Místico, que fica na rua General Roca, 826, sala 401, Tijuca, Rio de Janeiro. Por enquanto, estou atendendo somente às sextas-feiras, de 8 ao meio-dia, atendimento com hora marcada. Então, mesa radiônica, tarô, reiki, cura pleiadiana, que são as terapias que eu estou trabalhando no momento, somente com horário marcado, lá nesse Espaço Universo Místico. O reiki e a cura pleiadiana precisam ser, né, o atendimento de forma presencial. Agora, o tarô e a mesa radiônica eu também faço através da internet, por videochamada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto do vídeo. Então, o tema proposto para esse vídeo foi por uma inscrita, que é muito assídua aqui, a Angélica. Então ela pediu, queria saber as diferenças entre chamas gêmeas, almas gêmeas. Depois, em outro comentário, ela colocou almas afins também, relacionamento kármico, então pacote completo. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho do que eu sei sobre esses tipos de relações, que tem pessoas que acham que tudo é a mesma coisa e também confundem, às vezes tem sintomas de um tipo de relacionamento e acham que é outro. Então vamos começar com o que é o mais comum, né? É o relacionamento kármico. Então o nome já diz, relacionamento kármico, realmente fala de karma. Então, uma das características desse relacionamento é que realmente você veio com o objetivo do resgate. Então, é um contrato de almas, né? Antes de haver a reencarnação, as duas pessoas combinam de se encontrar para fazer um acerto de contas, né? Então, se de repente ocorrer uma traição numa reencarnação, possivelmente você vai retornar e você vai ter que de alguma maneira reparar aquela traição. Pode ser ou não com a outra pessoa te traindo, pode ser, mas pode ser apenas para que você repare e reflita sobre esse erro e compense, às vezes, tendo uma união feliz com a pessoa, mostrando a felicidade. Então, é importante que na característica do relacionamento kármico haja um aprendizado, mas quase sempre esse aprendizado é pela dor, porque a intenção, o objetivo é realmente o cumprimento, o pagamento desse débito, então o cumprimento desse resgate. Por isso tem o karma. Assim que esse karma é cumprido, a tendência desse relacionamento é se dissolver, mas também as duas partes podem transmutar essas energias e transformar em dharma, por que não? E virar um relacionamento como almas afins. Então é possível, não necessariamente essas almas, né, que estão no relacionamento kármico têm que se separar, mas o intuito realmente é cumprir aquele resgate. Uma vez saldado esse débito, as pessoas ficam livres para poder viver as suas vidas. Então, quase sempre o encontro desse relacionamento kármico, as duas pessoas sentem assim uma afinidade incrível, é super fácil, né, de se conectar com a pessoa, você tem uma afinidade, uma paixão muito forte, só que passado um tempo, vem outros sentimentos, como excesso de ciúme, o controle. Se você tá longe da pessoa, aquele tipo de pessoa que liga, tá onde? Não fala nem bom dia, tá onde? É uma frase bem forte, tipo, oi amor, bom dia, como você está? Não, tá onde? Tá fazendo o quê? Tá com quem? Tipo, a pessoa quer só, parece que tá querendo saber o seu rastro, né? Então, relacionamento kármico tem muito essa questão do controle, tem a questão da posse, da obsessão. Então, começa a trabalhar sentimentos mais destrutivos. Pode ocorrer realmente um relacionamento abusivo, pode chegar, inclusive, né, se tentar uma união quando já há um desgaste profundo, ser uma relação tóxica realmente, e tem pode ter disputa, pode ter xingamentos também, alguns não necessariamente chega nesse nível, mas por causa dessa questão do controle, do abuso, pode chegar nesse momento. Então, assim, ó, uma paixão avassaladora, uma obsessão, também sentimentos negativos. Às vezes você, perto da pessoa, já começa a se sentir mal, um ciúme excessivo, controle, raiva, abuso físico.
E abuso de substâncias, algumas pessoas, né, não são todas, mas chegam a nesse nível do desrespeito de sair sem a pessoa, com frequência ir a festas, deixando a outra em casa e usando de álcool, ou seja, de alguma maneira a pessoa vai fazendo com que a relação se torne insustentável, insuportável, brigas frequentes, ao ponto de chegar na raiva e também o egoísmo. A pessoa nunca se colocar no lugar do outro, né? Aí você fala, mas toda relação kármica é assim? Alguns pontos, não necessariamente todos os pontos vão ser alcançados na relação kármica, mas o que é importante para você perceber que é uma relação kármica é que no início tudo são flores, é um magnetismo forte, uma paixão que você chega a confundir com a sua alma gêmea, só que em um dado momento, quando já houve o cumprimento desse karma, ou se houver a repetição do padrão negativo, que pode acontecer. Quem conseguir cumprir o karma, de uma forma até natural, cada um vai para o seu lado. Mas muitas vezes, em relacionamento kármico, quando há a falha, há a repetição desses padrões negativos e uma situação, um looping, e a pessoa não consegue. É muito difícil sair de um relacionamento kármico, porque tem essa questão mental, emocional, que fica muito abalado em uma das partes ou nas duas. Então há um desgaste da relação e às vezes a pessoa não consegue se soltar, se sente no compromisso, ou então tem medo, então se torna uma relação tóxica e de codependência muitas das vezes. Então essas são as características do relacionamento kármico, que pode terminar assim que foi cumprido e cada um seguiu o seu caminho, mas na maior parte dos casos há uma questão conflitante grande e aquela paixão do início logo termina e transforma essa relação numa relação mais difícil. E tem essa questão do apego, a dificuldade, o egoísmo, né? A raiva. Então é preciso tomar cuidado se você estiver numa relação que está se encaminhando a xingamento, falta de respeito. O próximo nível pode ser realmente essa questão física, o confronto físico. Então é importante, né, saber a hora de parar. Se houver o respeito e transmutar para um Dharma, é possível que essa relação dure uma vida inteira, tá bom? Não é porque é uma relação kármica que tem que ser necessariamente ruim, mas o intuito realmente é um aprendizado pela dor, né, muitas das vezes, para você aprender a transmutar aquela situação e pagar realmente o seu débito, o seu saldo devedor com o seu companheiro. Então, o segundo tipo de relação, almas afins. Então é importante, almas afins são duas pessoas que provavelmente não se conheciam de outras vidas, que pode haver até um acordo, né, quando está sendo reencarnado, para poder dividirem, né, experiências juntos, e que eles vão se encontrar estando numa mesma vibração. Então vocês vão ter afinidades, né, você consegue reconhecer uma alma afim, né, um relacionamento de almas afins, quando são duas pessoas parceiras, tem amizade, tem carinho, tem companheirismo, tem um amor consciente, sem ciúme, tem uma parceria, né? A amizade é muito grande, né? Nisso também nas relações afins tem muito nas amizades, mas as pessoas que vibram na mesma frequência para ter um relacionamento, tem um relacionamento leve, não tem abuso, não tem ciúme, tem parceria. Na maior parte das vezes a união é duradoura, mas também se houver algum tipo de problema, que eles se separem, não causa traumas, não tem ciúme, não tem ressentimento, as duas pessoas são civilizadas, conseguem resolver todas as questões e conseguem cada um ir para o seu canto sem ressentimento, sabe? Aquele casal que, poxa, eles se separaram, mas conseguem ser amigos, e essas relações assim de muito respeito, onde você consegue ter uma consideração com a pessoa mesmo quando finaliza a relação, consegue ter respeito pelo companheiro, pela companheira atual do seu ex. Costuma ser uma relação de almas afins, né? Quando tem filhos e conseguem fazer tudo certinho com relação a essa questão da guarda, visitação, não tem problemas, consegue no divórcio, né, separar os bens sem maiores problemas. Então, pessoas civilizadas. Então, em união, são pessoas muito parceiras que ficam juntos enquanto a frequência combina e ajudam, né, no crescimento evolutivo um do outro. Então, o objetivo dessa relação é auxílio evolutivo. Realmente é uma parceria aí.
tá bom? Vamos ao terceiro tipo de relação. Então, almas gêmeas. Existem diversos tipos de almas gêmeas. Eu não vou me aprofundar aqui nas classificações, mas nós temos mais de uma alma gêmea, tá? Temos almas gêmeas familiares e temos diversas também. Então, também um aspecto mais científico, da qual eu não vou me aprofundar, muitas pessoas falam que almas gêmeas são feitas da mesma mônada. Então, tem uma partezinha de você ali naquela outra pessoa. Por isso tem um magnetismo, um amor sublime. No primeiro encontro pode ser que vocês não reconheçam um ao outro, mas conforme há uma convivência, há também uma parceria, mas faz sentido você estar com aquela outra pessoa. Ambos carregam uma capacidade de se comunicar, né, sem palavras, né? E amar o interior do outro também é muito comum. Olhar nos olhos do outro e ter um amor consciente também. E uma relação sublime, já falei aqui. Deixa eu ver aqui para não esquecer nenhum ponto. Uma química inexplicável, mas almas gêmeas também tem uma química inexplicável, mas é diferente do relacionamento kármico, porque no relacionamento kármico tem uma paixão avassaladora. Almas gêmeas têm uma química, mas consegue ter um equilíbrio, é compassivo entre ter aquela paixão, mas um amor também recíproco, mútuo, né? Um se preocupa com o que o outro está pensando, está sentindo, né? Se estão juntos ou separados, ao respeito, a intenção de querer bem. E até quando há a separação das almas gêmeas, que o intuito maior, o objetivo é trocar experiências, é um ajudar o outro a crescer, parecido com o que acontece nas almas afins, mas muitas das vezes uma alma gêmea reencarna só para auxiliar na evolução do outro. Então, quer dizer, pode ser que após esse ensinamento, essa troca aí, essa missão cumprida, também haja a separação. E se ocorre a separação, um não se desliga do outro, tem consideração, tem carinho pelo outro, quer ver o bem do outro, mesmo que não seja consigo. Então, há um amor puro, né? Então, tem um amor puro e uma sincronia inexplicável. Então, quer dizer, quem já experimentou um amor de almas gêmeas sabe que é especial, né? Você nunca esquece. Muitas das vezes você se encontra num momento em que não é para viver esse amor e pode ter uns anos, um tempo de separação, e quando estiverem prontos retornam e cumprem o que eles têm para viver juntos. E existem também, como eu falei, existem tipos, né, específicos de almas gêmeas. Tem algumas que vêm só para um ensinamento e não chegam nem a ter um relacionamento, mesmo que veio com a missão a princípio de ser um relacionamento romântico, mas não tem. Mas tem algumas que chegam a ter esse relacionamento, casar, viver uma vida inteira juntos, mas também tem as pessoas que têm esse amor, né, sincero, um amor forte, até uma paixão, uma sincronicidade, mas também por algum motivo, até por ter atingido o objetivo, que é o aprendizado, né, um ensinar para o outro, né? Então, se acontece isso, pode acontecer também a separação, mas o objetivo das almas gêmeas é ter um amor de muita troca, um amor recíproco e viver uma história longa juntos. Agora vamos para o quarto tipo de relacionamentos, que é o de chamas gêmeas. É o tipo menos conhecido, né? Então, muitas pessoas confundem, né, achando que chama gêmea é a mesma coisa que alma gêmea, mas não é. Chama gêmea, diferente da alma gêmea, que a alma gêmea você é feito da mesma mônada da outra pessoa. No caso das chamas gêmeas, é uma alma dividida em duas partes. Muitas pessoas não acreditam e é uma coisa tão rara de se ver que, se você está numa dinâmica de chama gêmea, fica difícil compartilhar informação com outras pessoas, porque as pessoas não vão conhecer, se você explicar, elas não vão entender, vão rir, vão te explicar de forma científica que é impossível, e tá tudo bem, porque as pessoas que não estão vivendo essa dinâmica realmente não vão ter essa abertura. Então, provavelmente, somente as pessoas que vão participar de uma conexão de chama gêmea ou os terapeutas, né, que devem trabalhar, vão conseguir reconhecer a existência dessa conexão, as diferenças, né?
porque é um assunto realmente novo. Então, se você chegou até esse tema e ressoar, né, a gente sabe através do nosso coração se aquilo é pra gente, então possivelmente você está prestes a viver uma conexão de chama gêmea ou você já está nessa conexão. Então, é uma alma dividida em dois, né? Na Fraternidade Branca a gente tem até o exemplo, né, do São Germain, da Porte, do Sétimo Raio, Sananda de Jesus e Maria Madalena, do Sexto Raio. Então, em todos os raios da Fraternidade Branca existe o sagrado masculino e o complementar feminino, né? Então, o divino masculino e a divina feminina. Não quer dizer, não se confunde com o gênero. O divino masculino é o corredor. E a divina feminina é a perseguidora. Então, assim, normalmente, quando tem essa dinâmica, a parte que é considerada, digamos assim, mais consciente, para alguns mais evoluída, é a parte que consegue identificar a conexão primeiro. E tem a tendência de, como encontrou, né, o pote no final do arco-íris, encontrei minha cara metade, encontrei o meu complemento, né? E tem a tendência de correr muito atrás da outra pessoa. Muitas pessoas também que vivem essa dinâmica têm aquela sensação do magnetismo forte. É mais forte do que as almas gêmeas sentem, né? Uma sensação de quase polar, que os chakras têm a tendência a se fundir, fazer realmente essa conexão num determinado momento da conexão das chamas, que tem vários passos até chegar à união das chamas gêmeas realmente. Mas então tem esse magnetismo, essa paixão que é confundida. Muitas das vezes as pessoas, quando estão entrando numa conexão de chamas gêmeas, sentem uma paixão avassaladora que podem pensar ser um relacionamento kármico, de tão forte, não consegue identificar a diferença. Fala assim, gente, não é possível, uma paixão assim não pode ser de Deus, né? Conheço gente que fala assim, nossa, não é de Deus isso não. E o divino masculino, quando identifica, normalmente não sabe o conceito de chama gêmea e tem a tendência a fugir, porque é uma conexão tão forte, alguém que consegue, ao olhar para você, identificar o que você sente, os seus desejos, tem as mesmas sensações que você tem, então tem uma percepção energética um do outro, você consegue ficar tão à vontade perto dessa pessoa que, se você usa máscaras sociais, você consegue se despir para essa pessoa. Você tem a tendência de querer se tornar a sua melhor versão, porque essa pessoa te inspira a querer ser melhor do que você é. Então, assim, é uma conexão inexplicável, né? Você vê qualidade na pessoa e você coloca essa pessoa no pedestal, mas o lado negativo é que a pessoa tem os defeitos similares aos seus. Então, assim, a questão da relação espelho pode acontecer. Não é uma relação abusiva, tóxica, não tem desrespeito, mas realmente o choque dessas impressões parecidas, em algumas circunstâncias, pode dar medo e ter esse afastamento da chama do divino masculino, né? Independente de ser homem ou mulher, tá bom? Até em relações homoafetivas existe também, e sempre vai ter uma alma que vai ser considerada a corredora, que é o divino masculino, e a perseguidora, que é o divino feminino. Então, tem diversas etapas, tem diversas questões. Eu também anotei aqui para não esquecer de falar todas as impressões que eu consegui pesquisar. Então, a percepção do outro pela intuição. Sentir que o outro sente o que você deseja. Muitos interesses em comum, as chamas também têm. Você pode perceber que tem muita afinidade. Alta compatibilidade emocional. Uma atração magnética constante, sutil e física, que dá vontade de fugir de tão forte que é. Tem sonhos parecidos, objetivos, né? Visão de vida, experiências, né? O que é muito parecido. Visão política, tudo muito parecido. E há uma comunicação no olhar, parece que a pessoa te olha e enxerga a sua alma. Chega o plexo solar, né? Vibrar ali de tanta emoção. Conhece o verdadeiro eu do outro, devido a essa transparência. Você não consegue mentir para sua chama, você realmente tem essa identificação com a pessoa. E falhas parecidas, que eu já mencionei aqui, é possível ser você mesmo do outro, você consegue se despir de qualquer máscara, né? E
Deixa eu ver aqui. Sensação que conhece um ao outro, aquela coisa. Em outras relações também a gente pode ter essa sensação, mas quem experimenta uma conexão de chama gêmea tenha certeza que conhece de algum lugar. E provavelmente você conheceu através de sonhos, né? Ou você conheceu essa pessoa antes em sonhos, ou se você a conheceu ou a reconheceu, né, na sua reencarnação, você pelo menos passa a ter sonhos. Normalmente as chamas gêmeas se reencontram quando elas já estão num estágio de evolução espiritual grande, né? Às vezes uma pode estar um pouquinho mais avançada que a outra, existe diferença às vezes de idade, algumas situações desafiadoras também para as chamas, mas geralmente um auxilia o outro, porque eles têm o objetivo de ficar juntos para iluminar o mundo, né? Essa união ela traz muita luz, e não é só um objetivo romântico, embora as chamas gêmeas só existe uma, né? São duas pessoas só no mundo, então uma é a única chama gêmea da outra. Só para elucidar, muitas pessoas perguntam, poxa, mas todo mundo tem chama? Não. O que acontece? Todo mundo tem a sua chama gêmea, mas nem todas estão reencarnadas por causa dessa questão do processo evolutivo, né? Existem casos que uma chama pode ser o mentor do outro, e existem casos que eles estão reencarnando em lugares distantes e às vezes estão em dimensões diferentes porque ainda não chegou o momento da união. Então, provavelmente as pessoas que estão nessa dinâmica de chama gêmea da mesma reencarnação são pessoas que já estão atingindo um estágio evolutivo grande e que estão ficando prontas para o seu reencontro. E quando há esse reconhecimento que essa chama, o seu complemento, né, está reencarnado no mesmo momento que você, o objetivo é sempre de ficar junto. Não existe essa intenção de você reencontrar sua chama gêmea e não ficar com ela, né? Mas como a dinâmica, né, os estágios da dinâmica são demorados, são muitas das vezes, né, dolorosos devido aos desafios, pode acontecer de uma das partes não conseguir levar adiante a dinâmica e acabar manifestando uma conexão com uma alma gêmea mais compatível, porque realmente os desafios dessa conexão de chama é grande, mas o objetivo final é realmente ficarem juntos com um relacionamento romântico, com amor incondicional, um amor eros com amor incondicional. Então, um alimenta a energia do outro. Quando um está triste, o outro sente, mas também se você estiver feliz e sente que o outro não está bem, você pode mandar a sua energia e a outra pessoa vai receber. Então é importante, né? Porque um tem a percepção do outro e que você identifique se você estiver sentindo as suas emoções ou da sua chama, se você sabe que você tem uma conexão, né, com a sua chama gêmea, porque se a dor não é sua, você pode curar a pessoa, né, com orações, mandar boas energias, né? Se você não estiver bem, de repente outra pessoa também pode fazer isso por você. Tomar cuidado com o que pensa, porque a comunicação entre as chamas gêmeas é muito pelo chakra frontal, tem uma forte conexão, né, uma intuição fortíssima e comunicação, né, por telepatia. Os números das chamas gêmeas 1001, 11, 11, 11, 211, 311, 22, 22. Então, se você vê muitas horas repetidas com essas numerações, pode ser realmente seus guias espirituais ou mesmo os anjos tentando falar para você que você deve se afinizar com a sua chama, dando mensagens subliminares para vocês, né, avançarem na conexão. Também há indícios, pessoas que já relataram que quando está perto de entrar numa conexão de chama gêmeas, vê muitas borboletas, que significa transformação. Então, assim, num momento já de maturidade espiritual, para realmente iniciar essa conexão. Vivências semelhantes. Então, é muito comum entre as chamas gêmeas, numa conversa informal, falar da infância, falar da adolescência, e você perceber que você fez muita coisa parecida com essa pessoa. Você, nossa, parece que essa pessoa é minha versão masculina, no meu caso, né? Se eu for encontrar minha chama gêmea, eu vou falar, nossa, essa pessoa é tão parecida comigo que parece a Rosana, né? A Rosana de bigode, a Rosana de barba. É minha versão masculina. Então, se você for um homem, você vai falar, parece a minha versão feminina, né? Só de peruca, né? Minha versão loira. Então, funciona dessa maneira. Uma química grande e elementos espirituais envolvidos. A conexão de chama gêmea é sempre espiritual, é sempre um encontro
né, para a elevação espiritual de ambos, né, e do planeta. E as pessoas envolvidas na conexão se sentem prontas para uma conexão, mas é importante ressaltar essa parte porque isso já no final, né, se as duas partes estão prontas para viver essa conexão, porque às vezes nesse aspecto, né, os especialistas desse assunto entram em desacordo. Tem pessoas que falam que as chamas gêmeas só se reúnem, só se encontram na última encarnação, que estão prontas para ascender, e tem alguns especialistas que falam que as chamas gêmeas se reencontram nas últimas reencarnações. Então, o início da conexão da chama gêmea, da jornada das chamas, não necessariamente é na última. Podem ter vindo em muitas vidas juntas, mas não ficaram. Se conheciam, mas não ficaram juntos. E quando está chegando o momento desse encontro, né, para se reconectarem, né, então começa essa dinâmica, esses passos, né, que não vou falar nesse vídeo hoje sobre isso, que é um tema muito extenso, caberia aqui vários vídeos. Então tem o passo a passo da dinâmica das chamas gêmeas. Então realmente, de repente, algumas encarnações finais, mas sendo algumas encarnações finais ou a última, a maturidade espiritual de ambas é grande. E para você reconhecer, né, se é a alma gêmea, se é a chama gêmea, como é que eu reconheço? Então, assim, normalmente não significa que tenha que ser assim, mas tem uma diferença de idade de pelo menos 5 anos entre as chamas. Pode ocorrer menos? Pode. E por que tem essa diferença de idade? Por questões de karma, que uma às vezes tem que aprender. Então, não se fala exatamente o porquê, mas por questões karmáticas. Talvez uma nasceu primeiro e tem uma diferença maior de idade para poder ter o aprendizado necessário até para pagar alguns karmas. Muitas das vezes essa pessoa se encontra em relacionamento kármico ou viveu diversos relacionamentos kármicos para ficar pronto para essa conexão. Então tem algumas diferenças das chamas, geralmente uma diferença de idade grande, que chega a 15, 20, 30 anos. Pode ser pessoas de nacionalidades diferentes, que moram em países diferentes, a distância geográfica ser muito grande, ou uma distância geográfica, mesmo que seja de uma cidade diferente, mas que cause uma situação assim de um constrangimento, alguma coisa que é um empecilho. Pode ocorrer questões culturais diferentes, ou mesmo brigas de famílias rivais. Um exemplo de chama gêmea, Romeu e Julieta, né? Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Pessoas que estão vivendo uma conexão de chama, mas que vivem bem, aparentemente. A gente, né, tem uma visão boa da conexão deles. Anissete Bruno, né? E o Paulo Goulart também é um exemplo de chamas gêmeas. Aqueles casais que vivem durante 50 anos, que não brigam, aquela coisa, aquele amor incondicional. Você, nossa, qual é a receita disso? Chama gêmea. Então a receita é um avanço espiritual de ambas as partes e trazer para o mundo esse brilho, o amor incondicional. Esse ensinamento, quase sempre as chamas gêmeas vêm para trazer um aprendizado grande para as outras pessoas, trazer luz, né? Fazem grandes projetos juntos, né? Eles geralmente se encontram para poder terem um progresso financeiro juntos, montar empresas revolucionárias ou terem um contrato para ter um filho ou uma filha que vão ser gênios, né, da humanidade. Coisas grandiosas cercam essa conexão de chamas gêmeas, mas até eles conseguirem ficar juntos tem um empecilho grande. Pode acontecer das duas chamas gêmeas terem cada um relacionamento kármico e estarem casadas quando se encontram, ou uma delas e a outra tem que esperar e tem que ter paciência. É um tipo de relação que realmente tem que ter uma resiliência, uma maturidade para entender o porquê da demora. E muitas das vezes o porquê você está se conectando bem com a outra pessoa, está se conhecendo, está tudo maravilhoso, e a outra do nada some, te bloqueia, foge, tem medo daquilo, tem medo do que a sociedade vai. Meu Deus, a diferença de idade gigantesca, o que os outros vão pensar de mim? Ai meu Deus, eu tô casada, e agora? Como é que eu vou explicar, me separar assim do nada? Tava tudo bem, apareceu alguém. Tem conflitos nesse sentido. Ou se você está solteira, encontrou outra pessoa também está solteira, mas você não consegue simplesmente tudo. Você, gente, está solteiro, a idade parecida, tá, né? Moramos talvez distante, mas tem possibilidade de se encontrar. Tá tudo certo para se encontrar. Por que a pessoa é travada? O divino masculino é travado e ele não consegue
foge e não consegue lidar com essa situação. Isso no início da conexão, até atingir a maturidade. Como desenrolar essa situação? O divino feminino se equilibrando, cuidando de si, cuidando da sua autoestima e emanando muita luz para o divino masculino para equilibrar, porque o início da dinâmica realmente é uma paixão tão avassaladora que assusta, até acalmar e até a dinâmica evoluir, para que eles consigam unir o seu propósito divino ao amor incondicional. Então, tem muitas coisas que eu poderia falar aqui sobre chamas gêmeas, o vídeo já está ficando super extenso. Então, se vocês gostaram dos temas aqui dos 4 tipos de relações, se quiserem que eu fale mais profundamente sobre alguma dessas dinâmicas ou das chamas gêmeas, vocês podem deixar aqui nos comentários. E amanhã no nosso tarô vai ser um tarô especial sobre o amor, falando qual a minha conexão. Eu vou fazer tiragens para identificar dos montinhos, identificando os tipos de relação que vocês estão vivendo e dando um conselhinho para vocês. Tá bom, meus queridos? Gratidão a vocês por terem assistido. Até amanhã, no nosso tarô às 19 horas. E curtam, deixem um like, compartilhem e até mais. Gratidão. Namastê.